Estamos ao vivo mais uma vez. Sejam bem-vindas à nossa live da última casa terapia da semana, a quinta casa terapia, onde nós vamos falar sobre o cultivo afetivo, sobre esse movimento de trazer a natureza para dentro da nossa casa, para dentro de nós, olharmos as nossas emoções a partir da natureza. Conforme vocês vão chegando, já manda um coraçãozinho aí para mim. E tem um coraçãozinho aí do seu lado direito. Já vai clicando, porque isso ajuda o Instagram a avisar que a gente está ao vivo, que está online. Estamos ao vivo para todo o Brasil aqui, tentando trazer o melhor conteúdo para você, um conteúdo prático do dia a dia, mas que contém ciência e que pode transformar a sua vida. Esse é o nosso lema aqui no Terapia para Quem? Falar com você, tocar a sua vida através do dia a dia, através do que você vive aí, do que eu vivo aqui, do que eu estudo, e a gente fazer essa troca tão gostosa, tá bom? Soraya já tá aqui, que é a nossa convidada de hoje, que eu tô muito feliz em recebê-la. Soraya da Rural Psi. Conceição, seja bem-vinda. Vitalina, Alex, sejam muito bem-vindos. Quem for chegando, aproveita, já vai mandando o aviãozinho, convida aí pelo menos 5 pessoas e dedo nesse coraçãozinho, tá bom? Eu não consigo ver o número de pessoas que tem aqui, total, não sei o que acontece, mas o importante é que você está aqui, tá bom? Estamos muito felizes. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Fala aí pra mim se tá tudo ok. Me contem se tá tudo ok. Com som, imagem, senhor Juliano. O meu cabeleireiro oficial já reparou que eu fiz cachos hoje, já reparou que eu me maquiei ontem e hoje. Lorena, seja bem-vinda, querida. Já estive numa live dela hoje, a gente vai fazendo essa troca gostosa, né? Que bom que tá tudo ok. A Van. Venham almoçar com a gente, convidem pessoas, usa o aviãozinho e vai convidando pessoas. Soraya, tem um convitinho que você... Deixa eu ver aqui se eu consigo, pera. Fazer uma transmissão ao vivo, já tá com... eu vou te chamar, tá? Deixa eu te procurar aqui. Rural Psi. Gente, eu vou contar a história da Soraya. A história da Soraya, a minha história com ela, né? Vamos ver aqui como a gente faz. Estou chamando a Soraya. Elza, seja bem-vinda. Sejam muito bem-vindos. Essa é uma experiência, uma live ao meio-dia, almoçando com vocês. Depois vocês me contem como foi, tá bom para vocês? Se é um horário bacana, nem sempre a gente consegue atender todo mundo, né? Mas a gente vai sempre tentar diversificar um pouquinho os horários, porque tem gente que trabalha, enfim, né? E eu tô tão feliz com essa nossa semana da Casa Terapia, gente, tantas mulheres engajadas, é um movimento tão bonito de voltar para nossa casa, que é o meu movimento aqui, voltar para nossa casa interior, né? E para nossa casa, o nosso lar, na nossa habitação, habitar, né? E para habitar bem, nós precisamos ter esse olhar de afeto, de cuidado amoroso, né? Já enviei o convite. Tá aguardando aqui, Soraya. Deixa eu ver aqui. Não apareceu para mim. E Orlando, seja bem-vinda. Janinha, meu amor, seja bem-vinda.
Janinha tá com a neta, gente. Eu falo, ai meu Deus, essa Estelinha é uma garota de muita sorte por ter uma avó dessa. Agora sim, apareceu aqui, ó, fazer uma transmissão com a Rural, agora sim. Tava lá ensinando historinha pra ela, gente, cheia de informação. Quem aguenta? Ah, seja muito bem-vinda à nossa página, à Obrigada, nossa querida. casa. Ai, que Está me feliz. ouvindo? Tô te ouvindo super bem, tô te vendo. Você tá me vendo bem? Estou. Uma Eu vou alegria acender estar uma aqui com luz. você. Só um segundo. Eu acho que é isso que eu tô sentindo falta. Eu tava. Pronto, tava sendo um pouco escuro aqui, mas eu acho que é isso que eu tava sentindo falta. Alegria toda minha. Eu tô muito feliz porque já tem muito tempo que eu sonho em trazer a Soraya aqui. Ela é um doce de mulher, de pessoa, uma pessoa gostosa, aquelas pessoas que a gente conhece e já se apaixona. E, na verdade, vou contar aqui para vocês um pouquinho que eu e a Soraya, tá, acho que tem algum outro equipamento ali, Soraya, que tá, Sim, sim. Isso. Estão tá, testando baixa um aqui para pouquinho. mim. Tá bom. Eu e a Soraya, nós somos mais uma, como a Letícia ontem, dessas histórias que nós não nos conhecemos pessoalmente ainda. Mas a gente já tem assim um carinho muito grande uma pela outra e pelo trabalho uma da outra, um respeito. A gente está sempre fazendo uma troca muito gostosa. Eu acho isso maravilhoso. Então, a Soraya está aí na minha listinha, né, de pessoas que eu quero muito poder dar um abraço, conhecer, né, e dizer para vocês que é possível criar laços afetivos aqui pelas redes, né, saudáveis. Isso é muito rico. Eu sou muito feliz em ter você na minha vida, mesmo dessa forma, viu, Soraya? E Muito estamos mesmo. caminhando juntas em projetos como Comunica, né? E agora A com as Soraya estava no lives. Comunica, uma honra para mim, uma honra enorme. E ela está aí desenvolvendo a página dela. Gente, eu quero que vocês depois saiam daqui, vão até a página dela, Rural PC. É a coisa mais gostosa desse planeta, um lugar em Barueri. Eu conheço muita gente aí dessa região, porque era daí. Então, eu vou falar um pouquinho do seu lugar também. Maravilhoso, que lugar lindo, que lugar cheio de cultivo, de afeto. Ela está postando vídeos e fotos lindos do lugar e ela trabalha, ela atende clinicamente nesse lugar. Bom, já que eu estou falando, já vou falar da Soraya, né? A Soraya Souza é ortoterapeuta e ela trabalha com cultivo afetivo, conectando pessoas e plantas e ressignificando histórias. Gente, eu até me arrepio porque eu não dou conta. É tão lindo, é tão potente e é uma coisa muito nova na psicologia. Já é muito novo nós estarmos aqui nas redes, né? E esse trabalho que a Soraya faz é tão rico, tão lindo. Eu falo para ela, eu só conheço você, não conheço mais ninguém que faz isso. E de uma riqueza de amorosidade, de entrega, né? Ó, estão dizendo aqui, essa noite conheci o trabalho da Soraya, fiquei apaixonada, quero muito conhecer o espaço dela. É a Alde, uma colega de profissão também. Vocês duas vão se apaixonar, porque eu também sou apaixonada pela Alde, então com certeza vão criar essa conexão. Ela tá aí pertinho, Alde. É uma linda, vai sim conhecer o espaço dela. Que E legal. a Muitas Alde é pessoas linda. queridas aqui, Tô vendo aqui muitos Célia Paula. amigos. Juliano, tem familiares aqui, Célia, Tairine, Fernanda, que alegria, Thaís, Sejam bem-vindos. Olha só, Ana. a Soraya eu também conheci através de uma pessoa maravilhosa e ela nos apresentou assim, Andréia. Ela estava num chá de mulheres em que eu acho que a Soraya estava organizando, arrumando, e ela veio e falou para mim assim, toda alegre, espiritada como ela só. Andréia, eu conheci você na minha outra igreja. Eu falei, ah, é, Maria? A Maria, querida. Ela falou: ah, é? Sim, eu conheci a Soraya. Ela é você lá. E foi assim que eu conheci a Soraya. Depois ela me deu um cartão
da Soraya, lá no estabelecimento dela, e ainda passou um tempo e depois eu vim atrás da Soraya aqui nas redes e acabamos aí nos conectando. E o Então, foi a Juliano falou muito de você para mim. O querido, saudade, Juliano, logo te vejo. dono aí dos meus cachos. Semana que vem eu te vejo, que eu estou necessitada, olha só, essa progressiva precisando de você. Muito bom. Mas é isso. Então vamos lá, Soraya. Eu estou aqui com esse projeto essa semana da casa terapia. Não é a primeira vez que a gente faz, mas eu sempre tento fazê-lo de formas diversificadas, né? E dessa vez a gente fez uma entrega aí de uma semana, fazendo todos os dias algo diferente. Então, no primeiro dia, quem me lembra aí? O que que foi no primeiro dia? Vocês que estão aí engajadas, minhas queridas. Enfim, estamos aqui no quinto dia e o quinto dia eu escolhi para ser o dia das plantas, porque eu acho que isso traz um fechamento para casa. Para mim, a vida é mais feliz e a minha casa mais alegre quando eu tenho plantinhas. Quando eu passo e vejo a beleza das plantas. E hoje eu estou num lugar onde eu posso ter um pouco mais de plantas, mas isso começou no pouquinho. Ah, que a Lorena está me dizendo que a primeira foi a lista do desapego, isso mesmo. A gente começou com desapego e era desapego de roupas, livros, sapatos, algum objeto de casa e quem tivesse crianças, brinquedos também. Então foi isso. E a gente foi desenrolando a semana até chegar em dois pontos muito importantes ontem, que era ter o seu, achar em casa um lugar para você, tá? Então, mesmo que fosse um banquinho, um canto do sofá, né? Este lugar é o meu lugar. E a gente educar as pessoas de casa que é possível, né? De que é importante termos esse lugar, mas as pessoas só vão acreditar que é importante se você acreditar que esse lugar é importante, que você precisa ter um lugar de descanso, um lugar de leitura. E hoje eu conversei com uma mãe e ela falou: aqui em casa não consigo nem fazer 40 minutos de terapia, que as crianças estão batendo na porta. Então eu quero dizer para vocês que é importante, é preciso e é possível. É possível que quando as crianças olhem aquele lugar, elas falem: opa, esse é o cantinho da mamãe, tá na hora dela descansar. Os meus filhos chegaram ao ponto de perguntar: mamãe, você não vai descansar hoje? Porque não me viram no cantinho. E isso é educação emocional. Não se trata Exatamente. apenas de um cantinho, não é, Soraya? Exatamente. O nosso lar é onde praticamos a maior parte do cultivo afetivo da nossa vida, né? Com o alimento que produzimos ali para nossa família, na escolha dos ingredientes, seja a casa que você vai cuidar, o ambiente, né, que você vai preparar, esse espaço seu, onde você vai dedicar um tempo, dedicar sua atenção, dedicar alguns momentos. Isso é cultivo afetivo desse lugar, né? É um olhar, é uma comunicação, é uma relação com esse ambiente. Cultivo afetivo é isso. Cultivo não diz respeito, ao meu ver, só a relação com as plantas, mas sim a relação humana, a relação com o meio ambiente, né? A relação com o lixo que produzimos e como nos livramos desse lixo, né? Porque nós estamos num planeta que é nosso, que não tem um buraco negro para o nosso lixo. Então, e o cuidado com esse material que produzimos? Qual a nossa relação com isso? Então, eu vejo, para mim, a vida é um completo cultivo afetivo. Todas as áreas da existência, das relações, das conexões me remetem ao cultivo afetivo. E eu levo isso para o meu trabalho na Rural, faço. Isso, conta pra gente como é lá no seu trabalho, como é levar a psicologia para esse cultivo, para um lugar de plantas, um lugar da natureza. Conta pra gente como é. Ops, deu uma travadinha aqui, travadinha.
autoconhecimento. Caiu, voltou Caiu a agora. Voltou conexão, agora você falando Andréia? autoconhecimento, é isso? Isso, a Rural surgiu, esse projeto nasceu em meu coração através do meu processo, né, de autoconhecimento, através de uma transição de carreira. E eu sou formada há 20 anos em psicologia e trabalhei no início da formação alguns anos em consultório e paralelamente à vida corporativa. E em um determinado momento desse meu período corporativo, eu desisti da psicologia, guardei a psicologia no meu baú e, e segui na vida corporativa. E há 4 anos, exausta, buscando revendo, né? O meu posicionamento na vida, os meus propósitos, através de um processo de autoconhecimento, eu resgatei a minha relação com as plantas, com a natureza. Eu sou a menina do Vale do Ribeira, aquela que teve uma infância muito verde, muito mágica, aquela infância visitando caverna, cachoeira, rios, algo um tanto quanto televisivo hoje para muitas crianças que vivem o emparedamento da infância, né? E eu não tive uma infância emparedada, eu tive uma infância muito livre, um tanto dela aqui em São Paulo, passeando em todas as férias para o Vale do Ribeira, vivendo essa conexão mágica com a natureza. E na minha fase de adolescência, a transição para a vida adulta, eu iniciei o processo de desconexão. E assim que nesse período, eu estava no Vale do Ribeira, morando lá. E neste momento, a Ana, menina do Vale, isso mesmo, Ana. E nesse momento de transição também do Vale para São Paulo, a entrada no mundo corporativo, a faculdade de psicologia, eu me tornei uma pessoa totalmente desconectada da natureza e E muito consequentemente de emparedada. você mesma, acredito, né? Nisso eu... Porque quando a gente se desconecta do que é essência pra gente, não é? Exatamente. Né? Nós sabemos todos os processos ali, todas as dores, né? As angústias do você sair também do propósito, né? Do seu propósito de vida. A psicologia, para mim, foi um encontro, né? Um amor, uma paixão. E por algum tempo eu guardar esta minha relação afetuosa com essa profissão me fez muita falta. Né? Mas também os estereótipos que hoje, muito mais com o mundo digital, nós estamos derrubando esses estereótipos de uma psicologia muito assistencialista e não próspera. Travou de novo. E o que faz muitos profissionais da área abandonarem. Falou de uma psicologia muito Caiu. assistencialista. O estereótipo, né, eu vivi o estereótipo de uma psicologia assistencialista, acreditei nessa psicologia muito assistencialista não muito próspera. E por isso, há anos atrás, eu desisti, né, de continuar e permanecer na segurança da CLT, ali no mundo corporativo. E né, e seguir a minha trajetória nesse caminho. Quase 25 anos de vida corporativa e há 4 anos eu necessitei do reencontro com a minha criança interior. Isso, Soraya, estava que exausta, incrível isso, né? emocionalmente Que esgotada. incrível isso, você poder Oi? trazer, né, a psicologia para o cultivo afetivo juntamente com o digital. Que encontro, né? Uhum. Poder fazer disso Exatamente. a sua profissão, a sua paixão, né? E poder transbordar na vida de outras pessoas, né?
Na verdade, a proposta da Rural é a mão na terra, é trabalhar ali o solo e as emoções, né? O meu trabalho em cultivo afetivo, em jardinagem terapêutica, Como é a que é a hortoterapia? Que teve hortoterapia. gente que já me Lá na Rural eu perguntou, tenho que eu andei escrevendo. Conta pra gente como é. isso. A Rural tem uma horta agroecológica, orgânica, e a hortoterapia é um trabalho de jardinagem terapêutica. Eu uso todos os mecanismos de jardinagem, do trabalho ali na elaboração, né, no plantio, na elaboração do espaço, que eu acho que é super importante. A gente vai falar também sobre isso em relação ao cultivo afetivo, dos espaços mais afetuosos que na nossa vida, e não precisa ser grandes espaços. Então, a hortoterapia envolve todo o processo de jardinagem, de um cultivo de uma horta, e eu vou fazendo esse trajeto com o meu cliente, trabalhando a terra, a semente, as mudas, as pragas, as interferências da natureza, a ligação ali desse meio ambiente, desse espaço natural, seus polinizadores e todas o que a natureza agrega ali de forma livre, né? E que tudo isso vem de forma simbólica para o contexto da intervenção terapêutica, vamos falar desta forma, né? Eu utilizo a natureza tanto para a promoção de saúde, através de oficinas, como oficinas de terrários, coquedamas, artes também, artes manuais, como Gente, olha que macramé, coisa linda! sisal, Tudo que a gente gosta string aqui de art. casa. Isso. E utilizo estes recursos, né, como promoção de saúde, né? Você quer ir na Rural fazer um curso de terrário? Ok, vamos participar. Isso vai te fazer muito bem, né? Esse contato, esse momento seu também, porque também é um momento de autoconhecimento, essa relação sua ali com a terra, com as espécies, a sua conexão com esse ambiente, você sai ali do teu espaço cotidiano, você muda um pouco o foco, a sua atenção, e isso vai te trazendo a conexão com essa proposta. Então, na Rural eu trabalho a promoção de saúde através das atividades, com atividades botânicas, e também trabalho as intervenções Deixa eu perguntar para terapêuticas o pessoal, em Soraya. Vocês ambiente que estão aí natural. acompanhando a Soraya, quem já pensou em fazer psicoterapia através de técnicas tão diferenciadas assim? Ir a um lugar, a um espaço, ter uma pessoa te orientando e trabalhando as suas emoções através do plantio, do cultivo, do artesanato, né? Conta aí pra gente, quem já pensou que isso é Uhum. possível? E quem acendeu aí um desejo no coração? Porque eu tô acesa, né? Eu não vejo a hora de conhecer o teu lugar. Eu acho que deve ser incrível ter essa experiência, né? Deve ser maravilhoso. Olha aqui, a Lorena tá falando que é muito legal a ideia desse trabalho. Eu sempre, quando eu pergunto, até faço a pergunta para vocês, quando a gente pensa na infância, nas melhores lembranças de infância, a maioria das pessoas remetem a essa conexão com a natureza, algum aspecto, né, do seu contato com a natureza e realmente nós, seres humanos, É necessitamos, porque a nossa rural, né? ancestralidade é rural, A né? nossa natureza E é então esse natural, contato né? é É meio primordial. que redundante, mas é a verdade, né? A história, a história, né, do homem nasceu ali do contato com a terra, né, os povos primitivos, daí veio a Revolução Industrial e tem um desenrolar aí onde iniciou a nossa desconexão, né, com a natureza. Eu tenho
agora nessa era digital, e essa quarentena trouxe um movimento muito Verdade. poderoso, né, para a minha relação com o meio digital, até onde a Rural pode chegar. E cada dia eu estou vencendo um desafio, uma barreira. E a live, essa primeira live aqui com você é uma das barreiras que eu já deveria ter quebrado, né? Uma das crenças. Como existem crenças, né, limitantes. Eu não sei cuidar de plantas, eu mato Eu não afogado, tenho eu dedo mato de verde, né? sede. É, exatamente. Olha E que o todos Guilherme nós está podemos, falando. né? Eu Essa acho a relação com ideia a muito natureza. inovadora e poderia se estender até mesmo para as escolas. Nossa, seria incrível, hein, Guilherme? Hoje vejo muitas crianças crescendo com problemas emocionais e os pais hoje não têm paciência para lidar com isso. É verdade. Sim, eu faço parte desse movimento de desemparedamento da infância, do direito da Nossa, criança à natureza, porque as crianças, muitas crianças não têm esse é. acesso livre. Aliás, é tão interessante porque até os parques públicos que nós frequentamos, muitos deles, aliás, são poucos os que permitem que crianças subam em árvores. Eu estive no Seminário Internacional Criança e Natureza, no Sesc Interlagos, e a minha emoção foi tamanha quando eu soube que lá as crianças podem subir em árvores, porque isso para mim é tão natural, né? Eu cresci subindo em árvores e morro de vontade, às vezes até para alguma foto, alguma coisa, relação familiar, a gente ainda brinca, né? Meu filho, eu tenho o privilégio de morar aqui, né, num lugar com muito verde e tenho um pedaço de Mata Atlântica aqui no fundo da minha casa, então eu tenho uma relação interessante, muito íntima com a natureza, mas que também até, digamos assim, há 5, 6 anos atrás, não era desta forma a minha relação com a natureza. Eu estava naquele ambiente desconectada. Eu refiz o meu trajeto, refiz o meu caminho, me apropriei dos propósitos da minha vida, daquela Soraya, o resgate da minha criança interior, fiz o caminho de volta para o Vale do Ribeira, reconectando aquela criança com a Caverna do Diabo, maravilhosa que tem lá, com o Rio Ribeira de Iguape, né, com Cachoeira do Meu Deus, aquele cenário exuberante de Mata Atlântica. Eu, neste momento de autoconhecimento, eu refiz o trajeto, resgatando literalmente esta criança, aquela criança que ficava ao lado da avó. É interessante um parênteses aqui, porque eu era aquela criança, aquela adolescente, aquela moça que observava. Minha avó foi a jardineira da minha vida, aquela que me incentivou pela sua prática, pela sua prática e amor à natureza, praticar a jardinagem. E eu era observadora e auxiliadora. E nos meus pensamentos, a minha avó era o dedo verde e eu o dedo podre. Então eu via a minha avó transformando pedacinhos de galhos, plantinhas sofridas, doentes ali, em plantas saudáveis, lindas, desenvolvidas. E eu achava que aquilo era só dela, né? E às vezes eu tentava, principalmente né, na vida adulta, já casada aqui, né, morando nesse espaço com área verde, tendo plantas na minha casa, eu tentava fazer o desenvolvimento das espécies ali, as mudinhas, e morria, não dava nada certo. Eu pensava que aquilo pertencia só à minha avó, tinha muitas crenças. E com o falecimento da minha avó, eu deixei, ela sempre vinha na minha casa cuidar das minhas plantas. Com o falecimento dela, eu deixei de lado. E mais ou menos um ano depois foi que, num processo de coaching empresarial, num momento muito doloroso, profissional, exaustivo, estressante, eu refiz esse trajeto, essa reconexão. Eu fui em busca da Soraya, daquela criança, das alegrias da minha vida, daquilo que enchia meus olhos, né, o meu coração
de êxtase e fiz esse retorno ao vale, à minha natureza, à Não minha é? ancestralidade Às vezes, rural. mesmo a E gente a partir achando que desse... não tem, que não está, como nós estamos ligados aos nossos ancestrais, a epigenética já explica isso até a quarta geração, né? Para as pessoas não acharem que é mito, né? E os nossos ancestrais e tudo ao que eles estavam ligados está dentro da gente de alguma forma. Nós estamos conectados com isso, né? Isso é muito rico. Eu também sou apaixonada por esse diálogo. Deixa eu falar aqui. A Marisa está dizendo aqui, ó, deve ser uma Exatamente. delícia participar desse projeto. Eu aqui em casa, depois que passei a cultivar algumas plantinhas, melhorou o astral de todos em casa. Sim. A Jane está dizendo, eu estou no processo de vencer o mito que mato todas as plantas. Estou insistindo, plantando e aprendendo aos poucos. Morreram uma ou duas, mas eu não me venci. Plantei de novo. Jane, muito bom o seu comentário. Hoje eu estava pensando sobre isso, queria fazer essa troca com a Soraya. Por quê? O que veio no meu saber? Porque nunca teve contato, que é o meu caso, né? Eu não tinha contato. Você está me escutando? Para mim, travou aqui. Voltou? Voltou. Eu não Voltou. Não sei se é Não aí ou tinha esse aqui, viu? contato com a terra, com a Yeah. natureza, diferente de você. Eu fui criada na cidade, contato zero com bichinhos, com natureza, né? O máximo do contato que eu lembro de amor era amor por flores que a minha mãe comprava aos domingos na feira. E ela gostava de ter flores em casa. Ela gostava de samambaias e daquela espada de São Jorge, como chama? É a espada de São Jorge mesmo que chama, né? É o nome popular, né? Nome E popular, isso. aí, a gente fica com esse medo, né, de matar as plantinhas e tal, mas eu fiquei pensando, algumas delas morrem, né, Soraya? É o ciclo da vida, não é? Eu fiquei com isso no meu coração hoje, eu queria compartilhar com Exatamente. você. Exatamente. As plantas, elas trabalham, ela, elas são muito interessantes no processo terapêutico, porque é um espelhamento da nossa vida. Se a gente olhar para essa relação, né, e eu acho que se tornar um jardineiro não é a formação, é a vivência ali, o trato no dia a dia, né? É a conexão. E essa conexão se dá através do resgate da nossa Não, sensibilidade. não, é alguém Caiu? curtindo aqui, mas eu tô aqui. Travou? Alguém curtiu aí, sobe. E resgatando essa sensibilidade, né? Compreendendo o lugar de cada um na natureza. Se você for pegar uma samambaia e colocar essa samambaia no sol, né, exposta ao sol, ao vento, a samambaia vai secar, vai morrer. Por quê? O ambiente dela é a floresta, é a cobertura, né, de tantas espécies, a proteção ali de muitas árvores, muitas espécies. Então, a gente precisa, para você ter sucesso no seu cultivo de plantas, você tem que entender o ciclo, buscar compreender o ciclo daquela espécie e também qual é o habitat, qual a origem. E da mesma forma a nossa ancestralidade, né? O que me faz falta no processo de dor, de angústias, de ansiedade, precisa desse resgate, precisa compreender os Verdade. ciclos lá dentro. E a natureza, ela traz esse espelhamento, né? Quando você está numa horta com um cliente, paciente, e ele vivendo o processo ali da terra, nutrindo o solo, compreendendo a importância daquele solo nutrido, a importância da luz solar,
né, para poder trazer o desenvolvimento daquelas espécies, a importância dos ciclos de vida, desde os fungos até os Uma polinizadores. relação, É uma né? relação harmônica, né? É um bioma. A rural é um bioma ali E dentro de Soraya, para as Barueri. pessoas que estão longe, para a E gente não ficar tão, para a gente poder dar algumas dicas, né? É possível fazer esse cultivo em casa, com as suas plantas, fazer esse espelhamento, dar umas dicas para o pessoal em como começar esse processo para as minhas meninas, para os homens que estão aqui a, buscando esse afeto. a o trato com as plantas e o contato com a natureza também, com o ambiente natural, promove, e acho que vocês podem confirmar aí, o diálogo interno. Quando você está ali cuidando de um vaso, fazendo uma poda, né, colocando adubo, dividindo mudas, é como se fosse automático aquela conexão com o seu interior. Então, o ambiente natural e essa relação com a planta traz muito esse diálogo. Por isso é saudável, é importante esse retorno a essas origens, né? Essa ancestralidade rural nossa. E você pode fazer isso, não precisa ter um jardim, não precisa ter um grande espaço, né? Eu retomei a minha conexão com a natureza através da elaboração de arranjos florais. Eu comecei com as flores, recomecei com as flores de corte, e isso há 4 anos atrás, né? Quando surgiu ali eu fui uma mergulhadora. Eu falei, eu sou psicóloga, mãe, ortoterapeuta, agrofloresteira, sou mergulhadora. Eu estava pensando isso hoje. Falei, por que mergulhadora? Porque eu gosto de ir profundamente nas coisas que eu me apaixono, nos temas que eu tenho interesse. Eu mergulho profundamente neles e quero conhecer. Quero conhecer esse mar de ideias. E a Rural foi muito isso, foi um mergulho no meu interior, um mergulho no universo botânico, né? E isso eu trouxe para dentro da minha casa, iniciei com as flores de corte, fazendo arranjinhos florais, e foram aumentando, e de repente todo mundo, nossa, você pode ser uma florista, abrir o seu plano B pode ser uma floricultura. Eu falei, não, eu tinha algo diferente, e continuei mergulhando e disso das flores de corte fui para as plantas vivas, enraizadas, me interessei, né, por vasos de plantas, já não ia para o CEAGESP, já não ficava nos primeiros boxes ali de flores de corte, eu já ia lá para o Tem mulher fundão, para aí que aqueles ama o vasos Ceasa, imensos, gente? Deus, e eu já tô nisso vendo umas aí, né? Um amor pelo Ceasa. é, quem sabe 2021 aí uma expedição Nossa, de botânica no tudo, já CEAGESP, tô né? inscrita. E falando em expedição botânica, esse meu retorno aí, essa minha reconexão com a natureza contou muito com o meu mergulho no mundo botânico, nas expedições botânicas, porque eu quis conhecer, vivenciar a floresta, entender os seus ciclos para compreender os meus, né? Como eu disse para vocês, vocês precisam conhecer o ciclo da planta, conhecer o habitat dela, né? Não adianta uma planta de região desértica, como são os cactos e suculentas, de regiões áridas, eu encharcá-la. Elas vão morrer afogadas. Orquídeas que são epífitas, né? Que são as plantas mais evoluídas, que saíram ali da terra na nossa história de evolução das espécies e foram para as árvores. As orquídeas, existem as terrestres, as epífitas. Então, deixa eu abrir um parênteses Epífitas. aqui, E aproveitando que as elas... orquídeas são amorzinhos aí de muitas mulheres. As orquídeas e os cactos. Então, quer dizer que as orquídeas são vários tipos. Não adianta eu preciso conhecer um pouco de cada uma delas. Exatamente. E
E você pode começar da forma mais simples, né? Das espécies mais comuns, das espécies que tem em gardens. Eu trabalho com resgate de plantas, então eu já não curto entrar no garden ali e comprar a orquídea, aquela linda que está ali na frente. Eu, Soraya, eu vou lá para o fundão, naquelas que estão lá, eles não doam, doam só para os projetos que hoje eu faço parte, né? Tenho muitos parceiros que resgatam e também doam para rural, plantas que iriam para o lixo. E a gente consegue ressignificar. Inclusive, essa daqui é uma orquídea resgatada. Baixa um pouquinho. Ai, que Olha, linda! Que arraso! onde eu tô aqui. Iria para o lixo e nesse trabalho de resgate de plantas, trazendo um novo significado Soraya, eu para ela e imagino a para nós, alegria né? que vocês Porque quando devem você ter cuida de em uma planta, resgatar uma planta, porque eu tive algumas orquídeas o ano passado em que eu, mesmo em meio à loucura que eu estava vivendo, eu consegui cuidar um pouco delas e amarrar uma árvore e eu via elas nascendo todo dia um pouquinho, renascendo. E foi tão precioso, né? Olhar eu cuidava todo dia, eu ia lá, eu acho que era isso, sabe? E não falava, eu vou ficar emocionada. Não falava só dela, falava de mim também, né? E foi lindo ver aquele nascer dela todo dia, né? Ver aquele resgate, saber que é possível, né? E eu fiquei assim apaixonada em ver. Tô vendo essa orquídea linda, já me deu saudade das minhas bonitas, que eu não tive coragem de tirar da árvore, deixei elas lá, que estavam bem cuidadinhas, né? Mas é muito lindo, né? Que rico. eu me emociono também, porque eu me sinto uma espécie resgatada. Eu sou uma espécie resgatada nos meus sentimentos, nas minhas emoções, nos meus propósitos e projetos. Então, eu tenho muita alegria em dividir, com muita timidez aqui com vocês A nesse Soraya primeiro tá momento, mas ótima, eu não tá, prometo que gente? Fala será o aí. Eu tô primeiro de achando que pra mim muitos. você faz isso todo dia, gata. Não tá com Ah, diferença nenhuma. bem tímida, bem travada aqui, viu? Mas é um processo, né? E o Comunica também ajuda muito Ah, obrigada, meu essa amor. Olha, caminhada. tem gente pedindo desesperado aqui, Sou me muito ajuda. grata. Tem o que colocar dentro de casa. É, a minha não nasce. O que colocar dentro de casa? Vamos lá. Vamos ajudar um pouquinho. Eu falei, eu conversei com a Andréia a esse respeito. Falei, Andréia, é, essa Hum, live vai ser muito intimista, né? É uma é, contação de história de vida e de vida com plantas, né? sim. Com a natureza. E, e a primeira coisa para você pensar quais as plantas colocar dentro da sua casa, qual a relação que você tem, o que você tem, já compreendeu o ciclo, né? Como o ciclo da natureza interfere dentro do seu lar, a luz solar, qual o momento do dia, onde tem a maior incidência de luz solar, porque é fundamental, né, para o desenvolvimento da planta. Se você colocar a planta dentro de casa, num ambiente que não tenha a luz solar suficiente para ela, ela vai adoecer, né? Vai ter fungos, as folhas também vão começar a dar os sinais. Então, isso é muito interessante quando você começa a cultivar, viver o cultivo afetivo, você vai entendendo, se comunicando com a sua planta, entendendo a necessidade dela. E nesse diálogo interno com as plantas, você também vai compreendendo mais as suas próprias necessidades. E então tem uma infinidade de plantas que podem, né, plantas de sombra, que não quer dizer ausência de luz, que há uma grande confusão em relação a isso. Plantas de sombra são as melhores para dentro de casa. Mas se for um ambiente escuro, com ausência da luz, né? Algumas plantas suportam luz difusa, mas
a necessidade da luz. Isso é primordial. Se não tem luminosidade suficiente, infelizmente é na janelinha ali, na porta do lado de fora, no apartamento, sei lá, na pia ali próximo, muito próximo, né? Se tiver uma de luz, janela, né? precisa Ter ter. um Não pouco tem como. de luz, né? Você até colocar Não, acho que foi aí, você, quem está mas agora travado, voltou. É, voltou. eu Estão perguntando aqui se a jiboia é travei. boa para dentro de casa, Nossa, a jiboia se dá né? muito bem. Muito bem. Eu tenho muitas na parte interna da Rural. Ô, Sou gente, a gente ia apaixonada. morrer lá na Rural, né? A gente ia ficar doida com as plantas dela. A gente está programando uma outra live que ela vai fazer uns passeios por lá, né, Soraya? E aí ela vai mostrando o lugar. Retomando, né? Interessante que o ambiente natural requer manutenção constante. Né? Na quarentena rural virou aquela agrofloresta que eu amo. Muitas espécies misturadas, aquele matagal, muito trabalho. Aquela... Mas A gente quer agora ter plantinha, mas não quer ter trabalho, né, amiga? É, também tem isso, né? Não dá para se tornar escravos da planta e aquilo virar um problema. Né? A planta tem que ser seu coterapeuta, tem que te ajudar ali nos seus gente, processos. olha que lindo isso que a Soraya falou. A planta. Então, olhem para suas plantinhas com esse olhar a partir de hoje. Tá travado. Você tá aí, Soraya? Tô falando que. Olha que lindo que você Travando. falou. A planta como coterapeuta, né? Então, para a gente passar a olhar para as nossas plantas com outro olhar a partir de hoje, né? Como um Exatamente. ajudador, como um coterapeuta da sua vida, né? Que coisa linda. Todo mundo aí A olhando assim, planta no hein? meu Exatamente. A planta, a natureza, na verdade, né? No meu caso, a natureza no meu trabalho, ela é o coterapeuta. É, estamos eu, o paciente e a natureza ali, né, em plena conexão. Às vezes uma folha, né? Ambiente, né? E aí teve esse resgate, Voltou. voltou, né, para esse ambiente que era natural dela. E eu que não era desse ambiente, tá? Que aprendi agora adulta, estou aprendendo a conviver, destravando medos surreais. Então, de tudo, tá? Medo de matar as plantas, medo dos passarinhos, tendo que conviver agora com os sapos que aparecem de vez em quando, com os gatos que não são meus, com passarinhos que entram na minha cozinha, com passarinhos. E os polinizadores noturnos, como morcegos, tem Pois por é, aí? Já passaram amiga, o meu aí? marido não me contou porque ele sabia que eu ia ficar apavorada. Mas você acredita que tem alguma coisa dentro de mim acontecendo que eu tô ficando muito mais tranquila com tudo isso? Ele falou: Você tá escutando esse barulho? Eu falei: Tô. Ele falou: São morcegos. Aí eu falei: Ah, é? Outro tempo, gata, eu ia pedir para ir embora dessa casa. Não tem noção. Era muito medo mesmo de tudo que é bichinho, de tudo que é natural. Então, essa conexão, assim, é linda. Eu tô passada comigo. Tô muito orgulhosa de mim. E o resgate da simplicidade, né? Que a natureza traz muito isso. É tudo tão Tudo tão simples, simples. né? Tão normal, tão o funcionamento é tão natural, né? E aquilo remete aos nossos processos. Para que complicar? Eu não posso ser simples, né? Viver ali o meu desenvolvimento sem tantas complicações, de uma forma mais afetiva,
né, as minhas relações. E outra coisa que esse resgate da natureza, dessa relação com o verde, ela reforça muito o nosso comportamento ambiental. O seu olhar acaba sendo muito ampliado para questões do meio ambiente, sustentabilidade, resíduos, porque eu não consigo, né? Outro dia eu estava gravando um vídeo de apresentação para um grupo e fiquei muito emocionada. Eu falei, a Soraya não consegue colocar copos descartáveis para servir os clientes na Rural, porque isso não compete com o meu comportamento ambiental. Nestes dias, né, de quarentena, que eu coloquei aqueles copinhos, águas, né, individuais, lacradas, mas é uma dor tão profunda. E depois eu penso, o que eu vou fazer com esse copo? Né? Como que eu vou reaproveitá-lo, reinseri-lo num ciclo de vida útil? A Rural, ela nasceu com esse propósito também socioambiental, com programas, né, de educação ambiental, sustentabilidade, permacultura, bioconstrução, agrofloresta. Nós somos educadores e eu faço da Rural esse ambiente educador, porque o primeiro aspecto, quando a gente se conecta à natureza, a relação com as plantas, você se conecta mais profundamente com o verde, com o mundo, com o planeta, com os seres humanos, né? Eu acho que a natureza imprime muito esse vínculo, essa troca de saberes. Eu não sou conhecedora, né? Fiz minha formação em jardinagem, fui para fazendas agroflorestar, né? Tenho feito essa jornada botânica, né? Buscando muito essa botânica do conhecimento, que é algo também tão distante, né? Na USP eu fiz a formação, foi paralisado agora na quarentena e vai ser retomado no próximo ano. Iniciei uma formação de botânica do cotidiano com um grupo de professores, biólogos, e partilhei ali da dor desses profissionais e a dificuldade deles em ensinar sobre botânica. E a falta de habilidade com isso, e nesta falta de habilidade, de prazer, de afeto, não seria o afeto, mas de vínculo com o verde, eles têm muita dificuldade em passar para os alunos. Conheci professores que detestam a botânica, né, falar em biologia o campo da botânica, mas precisam dar aula. Então, como você vai transmitir esse amor, esse vínculo, contribuir nessa formação de vínculo, se você tem tanta dificuldade, se você não conseguiu uma matéria, né? formar esse vínculo? É apenas uma matéria, né? Não tem um vínculo afetivo, pelo que você está falando. Exatamente. E daí, essa botânica do cotidiano, e também fui para a escola de botânica com o Anderson, meu querido mestre, convido vocês a conhecerem muito do reino vegetal, na escola de botânica, que hoje está totalmente dentro do campo digital, com cursos, muitas lives salvas no YouTube. E o Anderson é o meu mestre, é aquele com quem eu fui para a floresta conhecer a Mata Atlântica, as espécies nativas, né, do nosso bioma, e quem trouxe aquela aproximação da botânica do cotidiano para mim. E depois eu fui, né, procurar lá na USP esse encontro, mas quando você pensa na sua relação com a planta, parece algo distante. Se eu pergunto aqui agora, nesta live, quanto vocês têm de planta? Qual o contato de vocês aí, de cada um de vocês, nas 24 horas do dia ali com planta? Será que alguém poderia me responder rapidamente? Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui nas mensagens. Tem uma pergunta da Creugenirmâncio. Ela está perguntando assim, gostaria de fazer uma pergunta: quantas espécies de morcegos existem
e quais transmitem doenças, sabendo que vocês interagem como um todo. E eu não consigo responder isso, nem pensar. Nem eu. É a Creu, minha prima. Olha, eu posso te responder isso, te colocar em contato com biólogos incríveis, incríveis, de grupos que eu faço parte, mas eu não entendo. Não entendo desse mundo aí dos morcegos. Só admiro e tenho muito respeito, porque eles são excelentes polinizadores noturnos, então a minha admiração como jardineira é esta. Gente, eu Eu não tô nem respeito pelas perto do nível espécies da Soraya, tá? Eu não admiro, eu só não estou correndo dele. também. Polinizador que eu admiro, Não quero. beija-flor, pode ser? Que lindo, tem muitas espécies, né? Que é interessante. Eu coloquei a sapatinho de judia, uma trepadeira, eu tenho aqui na minha casa, e ela recebe a visita de tantos beija-flores. E aqui no meu escritório também tem uma espécie aqui na frente que não sei se eu Ô, consigo Soraya, e mostrar essa suculenta agora aí atrás aqui. de você? Que riqueza é essa? Olha que Que linda. linda! Que incrível, gente! Tem umas artes botânicas aqui, um jardim de cactos, essa caixa aqui da Gente, olha Rural. só, atrás é um São das jardim artes de que eu faço, as cactos. artes Olha manuais. só, que lindo, pequenininho, né, Soraya? Em caixa de vinho reciclável. Olha. A Ellen está dizendo aqui que queria ter dom, né? Minhas plantinhas morrem, Ellen, que você chegou atrasada. Depois assiste a live do começo, que a Soraya explica que não é dom, né? Não é dom. Não é dom, é uma Isso. relação, né? O cuidado com a planta vai acontecer. Você vai matar afogada, você vai matar de sede a planta, e você vai compreender o que você fez, vai querer acertar, vai falar eu posso, né? Porque é uma crença limitante. Essa questão de eu não consigo, eu não sei, eu não tenho dedo verde, não é nada disso. Uhum. Todos podem. O que a gente precisa é esta aproximação. Aproximação, este olhar afetuoso, tentar compreender os ciclos. Vocês podem pesquisar essa espécie. Qual é o ambiente natural dela? Né? Igual cactos e suculentas. Elas, né, precisam, elas têm momentos das regiões áridas dela que tem muita chuva. Só que ela tem um solo completamente drenado. Não adianta eu colocar um cacto, uma suculenta num cachepô fechado, encharcar o solo. Eu converso muito sobre isso. Quem gosta de ficar com meias molhadas nos pés? As plantas são Olha, iguais, gente, que importante. Eu e minha irmã nascemos uma né? suculenta esses dias por causa disso. Acho que a gente encharcou. Então, se você coloca num vaso bem drenado, tem pedra no fundo, pode ter uma manta bidim, por exemplo, a terra com a sua porção de areia, Tem umas né? pedras Porque também, né? Aquelas pedrinhas, como chama? os Umas pedriscos, as argilas argilas expandidas, expandidas. né? Se você não tem, você pode colocar isopor. Isopor é uma tristeza para a natureza, né? Porque ele não é reciclável. Então, quanto menos uso de isopor cada um de nós puder fazer, é A melhor. pastora França está E então, se você. perguntando para você se tem ou não mão boa para cultivo. Eu acreditava até 6, 7 anos atrás que eu não tinha, que as mãos boas eram da minha avó. Né? E a partir do momento que eu me conectei a isso, eu quis cuidar, eu voltei a minha atenção, o meu olhar, um pouquinho do meu tempo em cada momento, na semana, meia hora por semana, e fui. Quem tem dificuldade, né? A moda do cacto e a suculenta, que antigamente no jardim de infância era tão comum, depois sumiram, e agora, né, há alguns anos voltaram com toda a força. Nessa minha reconexão com a natureza, eu comprei alguns cactos e suculentas e criei um berçário, né? As suculentas são muito generosas, porque igual quando eu montei esse cenário aqui,
vão caindo os gominhos e você só coloca ali na terra, daqui a pouco tem um novo ciclo de Ah, vida boa. É acontecendo. verdade que é só a gente colocar dentro da terra, coloca só um pedacinho ou coloca tudo? Só repousar a folhinha, né? Tem espécies que não, que precisam realmente você tem que fazer um corte ali num pedacinho do galho, mas a maioria das suculentas você só repousar uma folhinha sobre a terra, é, deixando ali que em alguns dias fazendo a rega, não Uhum. esquecendo ao redor, né? Porque são plantas carnudas com muito líquido. Então, elas não podem ficar encharcadas porque elas já possuem uma reserva líquida muito grande. Entendi. Eu acho tão engraçado essa simbologia, né? Das nossas reservas em relação ao cacto, tem um trabalho simbólico muito interessante. O cacto é cheio de espinhos. Por quê? Para a autodefesa dele. De região desértica, árida, ele tem uma reserva líquida poderosa. Quem, num lugar de seca, não quer se hidratar com a reserva líquida do cacto, né? Então, para ele se defender, para ele poder sobreviver, dar continuidade à, à sua existência, ele precisou, na evolução, na história da evolução, ter os seus espinhos. Agora, fazendo essa associação com o ser humano e as suas dores, né? Quando lidamos com pessoas difíceis, pessoas cacto, aquelas que você quer estar próximo, mas você acaba se machucando. Sim, sim. Com o resgate, será que que essa relação não tem aquele valor? Quais as reservas interiores? Por que ela precisou dessas defesas para viver? Né? Porque este ser precisa se armar desta forma para viver? Quais são as reservas que ele teme perder? Quais foram os enfrentamentos que ele precisou para criar essa armadura? Então, as plantas nos remetem a Verdade, isso, a esse diálogo, verdade. É muito né? rico. As minhas Estão vendo dores. aí, gente, como é possível fazer da planta o seu coterapeuta, né? Ter esse olhar afetivo, amoroso, esse cuidado, né? Não apenas como um objeto de decoração, né? Olha só, estão me perguntando aqui, porque algumas pessoas me conhecem, o pastor Cláudio está perguntando, Andréia, como você lida com as lagartixas, que são ótimos predadores de insetos, como barata? Sabem que eu tenho pavor. É um trauma, na verdade, que eu não. Eu falo que é um trauma que eu não quero tratar. É sobre lagartixas. Mas até com elas eu tenho convivido um pouco melhor. Tem duas aqui que não são mais lagartixas, são dragões de Komodo, são, sei lá, lagartos, qualquer coisa, menos lagartixas de tão grandes que são. E elas insistem em viver na porta do meu quarto. E eu ainda moro na mesma casa que elas. Olha só que bacana a minha evolução. Porque em outros tempos eu já estaria longe daqui, ou elas já não existiriam mais. Então, até com as lagartixas eu estou aprendendo a conviver. Já tem um comportamento ambiental aí, né? Estamos, Um respeito à estamos natureza. melhorando de pouquinho em pouquinho, passo a passo. Eu não coloquei, É eu não estou bem isso. conseguindo ver o horário. Eu não sei se já deu o nosso horário. 13h11, será que é Olha, isso? No meu computador passou tão aqui. rápido, a gente nem 13h11. viu. Vamos ver. E a live Não cai, não caiu, estão cai? gostando da gente. Vamos responder essas últimas então. Olha só, posso colocar aquelas pedras de jardim nos vasos de suculentas? Pedras de jardim, aquelas pequenininhas, branquinhas? Deve ser, né, Sô? Eu acho que sim. São os Pode pedriscos. colocar nos vasos de suculentas? Ah, será que quem é? Tá falando sobre a drenagem no fundo? No fundo do vaso, a drenagem não como Precisa decorativa? explicar melhor, né? Pode Porque ser, acho que como né? decorativo é melhor aquele cascalho natural, né? Que é de coco, ou não? Também não? Não. É,
Olha, se for no fundo do vaso, argila expandida, pedras, aquela brita, só dá uma lavada para não levar nenhuma contaminação para dentro do vaso, passa uma água e coloca no fundo do vaso. Tá. Põe uma camada, dependendo do tamanho, se for um vasinho, né? O melhor seriam os pedriscos. Eu não tenho pedras aqui agora, mas se o vaso for grande, argila expandida, brita, tudo pode servir como dreno. Depois uma manta. Não, pode falar, pode terminar. Pedra no fundo do vaso, depois dependendo do tamanho do vaso, um dedo, uma quantidade de pedra. Depois a manta. Você pode colocar até aquele tecido não tecido, se não tiver uma manta bidim. TNT, gente. Qualquer tecido, se você tem uma sobrinha aí de tecido, de algodão, sei lá, de retalho, fundo do vaso, acima das pedras, para fazer essa drenagem. Daí você coloca, se for a suculenta, a terra, 2 porções de terra para uma de areia e faz essa mistura, coloca em cima dessa manta, porque ela também vai contribuir para que não tenha lixiviação, né? Para que a água não saia direto e para que também haja uma nutrição ali para as raízes das plantas. Por isso a gente também coloca essa manta para drenar, para manter um pouco dos nutrientes ali dentro. Lembrando que cactos e suculentas, vocês não precisam tomar cuidado com a adubação, porque são espécies de regiões áridas, né, que não estão ali recebendo uma adubação, que são regiões com deficiências, né, de nutrientes, não tem toda essa abundância que, por exemplo, um solo de mata atlântica tem, com toda aquela matéria orgânica ali, né, toda a decomposição de folhas, sujeira dos pássaros, tudo isso na natureza serve como adubo para as plantas, né? E nós transformamos isso nós hoje compramos esses adubos, formamos damos esse alimento para as plantas através dos adubos aí adquiridos em gardens. No entanto, o melhor seria uma compostagem. Eu trabalho com biofertilizante natural, que é o composto, né, das minhocas, a decomposição ali, o chorume, gosto também do bocashi. Então tem que tomar muito cuidado em relação aos cactos e suculentas para fazer a adubação sem exageros, porque senão você também perde as plantas por causa disso. Tudo é na medida. A natureza, ela é harmônica. Ela vive os ciclos, ela tem essa conexão, assim como a gente, né? Relação. A folha da árvore cai no solo para transformar em matéria orgânica. Nós que chegamos ali, colocamos um concreto, um asfalto no solo. Nós que represamos ali o potencial ali das árvores cercando, colocando cimento em volta, né? Então, assim as folhas caem, elas nós, passam a ser um incômodo. As faltas e os excessos, né, das nossas vidas emocionais, Exatamente. Né? É muito bacana isso. E isso a gente enxerga muito, né, nesses ciclos de vida, nessa relação com a natureza, conforme você vai vivenciando e se conectando, se apropriando desse convívio, desse olhar afetuoso, das necessidades. Você vai compreendendo os ciclos, você vai compreendendo as estratégias, né? A planta, ela mostra quando falta luz, ela começa a ficar estiolada, ela perde a forma. Você tem uma suculenta ali, né? Um formato de flor tão lindo, as pétalas, né? Todas uma próxima da outra. De repente, você coloca num lugar com pouca luz, o cabinho, o galinho dela começa a dar um espaçamento de um dedo, uma folha lá em cima, outra. Você fala, que isso? Você percebe que ela perdeu a forma.
né? As pessoas me mandam, olha como está, e tem uns fungos, está murcha. Daí você olha para a planta e fala, nossa, ela está estiolada, ela perdeu a forma. Eu acho que isso acontece também com a gente, né? Eu falo, a gente também fica ali em busca da luz, estiolando, em busca daquilo que é necessário para nutrir a nossa vida, a nossa existência. Eu, eu sou suspeita, porque eu vejo muito dos meus ciclos dentro dessa relação com a planta. Às vezes estou bem estiolada, principalmente quando falta vitamina D no nosso organismo. Você fala, nossa, como eu estou estiolada, como me falta ali Verdade. aquela luz solar que eu preciso agora complementar com Deixa eu nutrientes. ler mais um pouquinho aqui, olha. O Paulo Moreira está dizendo que a tia da minha esposa conversa com as plantas e, segundo ela, as plantas respondem florescendo. E é É isso isso mesmo. mesmo. Existem estudos. Tem um estudo muito interessante que vocês acham que podem encontrar na internet que colocaram uma planta em que eram duas plantas, a mesma espécie. Uma eles conversavam amorosamente, elogios, e a outra eles maltratavam, né? Só aspectos negativos para uma e positivos para outra, e o mesmo trato, os mesmos cuidados de luz solar, de água, etc. e tal. A planta que era maltratada, ela morreu. E a outra floresceu. Eu converso com plantas, gente. Converso com os Ah, eu também converso com polinizadores. as minhas Eu... bonitas. Minhas bonitas converso, dou banho nas bonitas, ponho lá fora para tomar um sol. Escutando? Deu uma travada aqui para mim. Tá me escutando? Tá. Só para a gente terminar aqui, Voltou. ó. Gente, tem um amigo querido aqui Seja que entrou, bem-vindo, Gabriel da Gabriel. Moetá. Estudou comigo na escola de botânica, tem um trabalho lindo. Nossa jornada ali iniciou muito paralela, ele com a Moetá e eu com a Rural. Gabriel, te amo, meu amigo, que saudade. Muitas pessoas especiais aqui, pastora Estão Rosana. perguntando Olha aqui, só, Soraya, gente, eu estou se muito a perdida casca aqui de nessa ovo. primeira live. É, eu Oi. vi aí Leonardo também. Abraão, meu Deus do céu, que honra esse grande psicólogo, meu Deus do Estão céu. perguntando se casca de ovo, pó de café e casca de banana são bons para as plantinhas. Sim, vocês vão fazer o composto, muito legal isso na compostagem, né? Eu não utilizo diretamente na horta da Rural, eu prefiro colocar no meu minhocário e deixar ali ocorrer a decomposição, sendo transformado em biofertilizante, né? E para Ah, poder depois ir para a horta. Eu não coloco diretamente, mas tá. tem muitas pessoas Queridos, que deixa eu. colocam. A casca pode lavar, deixa secar, bate no liquidificador. Eu prefiro Tá. todo esse trato na Soraya, pessoal, compostagem. deixa eu falar. Essa é a primeira live da Soraya. Ela estava tensa, mas se saiu super bem. Contem aí para ela nos comentários. Tá todo mundo dizendo que te amou, que adorou estar aqui. Tiveram muitos comentários Gente, foi um... favorecendo aqui a sua pessoa. É que não dava para ler tudo, senão eu ia te atrapalhar toda hora, né? Mas deixem aqui para ela esse carinho para incentivar, porque a gente precisa de mais pessoas como ela, esparramando conhecimento, amor, né? Multiplicando isso aqui nas nossas vidas. E se vocês tiverem dúvidas, eu vou deixar a live salva e vou pedir para a Soraya depois responder. Coloquem as dúvidas de vocês nos comentários. Diz pra gente se gostaram do tema, como foi para vocês, como é que reverberou aqui dentro também, tá bom? E se tiver dúvidas, a Soraya pode responder, né, Sô? Gente, sim, eu estou vendo umas perguntas aqui sobre plantas carnívoras que gostam muito de umidade. Geralmente são espécies que ficam na beira dos rios.
É uma relação, gente. É tentar, assim, acho que o mais importante que de um primeiro contato nosso aqui nesse ambiente virtual é pensar em compreender o ciclo de vida das espécies e o ambiente natural delas. Vocês, buscando essa compreensão, vocês vão conseguir cultivar as plantas dentro de casa, com luminosidade, na área externa. Se você quer cultivar uma espécie de sombra e você tem um ambiente de sol, vamos pegar uma parede lá e criar uma mini floresta. Né? Com todo, igual A na Soraya já agrofloresta, super positiva. Eu falando para as meninas ter musgo. pelo menos uma plantinha, a Soraya já vamos criar uma mini floresta. Gente, se o ambiente, né, se tem que é possível tornar todos os nossos espaços lugares de afeto. Eu trabalho muito com materiais recicláveis, a Rural é toda em pallets. Eu vejo a transformação, as cores gente, da Rural são inspiradas na natureza. Vocês vão querer morar lá dentro da processo página criativo dela. É uma coisa. Vai inspirar muito vocês. E eu tenho lugares que, né? Exatamente. Então, tem espécies que vocês gostam e não tem o ambiente no primeiro olhar apropriado, criem essas condições. Se espelhando na natureza, façam aquele retorno ancestral para a floresta. A floresta tem muito a nos ensinar. A floresta é a escola da vida, de todos os ciclos da nossa existência. Eu acho que esse retorno não precisa necessariamente ir para uma expedição botânica. Estão convidados. Mas você pode fazer uma expedição a gente vai dentro de essa expedição, aí no seu espaço, assim que tivermos lideradas. Eu já prometi para as meninas de Barueri que eu ia fazer um projeto com elas aí, no seu espaço. E a gente vai fazer aí essa junção dos nossos trabalhos. Um café na horta, troca de saberes. A nossa ancestralidade remete a essa troca de saberes, né? A essa relação próxima, um ensinando e aprendendo com o outro. Né? A vida, o desenvolvimento social, né? O como a humanidade evoluiu, essas relações também se distanciaram. Hoje, num condomínio, por exemplo, você não conhece o vizinho da direita, da esquerda, seja de apartamento, às vezes você não conhece a pessoa que mora à frente da sua porta. Então, essas relações se tornaram muito distantes, relações, né, frias. E a gente tem que resgatar essa troca de saberes. Eu não posso compreender e nem quero compreender todos os ciclos da natureza, conhecer todas as espécies. Eu quero você tomando um café na horta comigo, me ensinando como você cuida como você cuida das suas hortaliças, das suas ervas aromáticas, como que você faz o resgate da sua sensibilidade, porque a natureza, essa vida cotidiana, atarefada nossa, ela traz a anestesia dos sentidos. E eu vejo isso até nas crianças, que perdem realmente essa sensibilidade. E a criança é o ser mais conectado. Com você, né, Sô? Que tem 2 semanas que eu tô incomodada demais de não ter nada plantado aqui. Eu falei, sabe quando fica dentro de você, você precisa plantar algo, nem que for um pé de tomatinho, um moranguinho. Eu preciso ter alguma coisa e eu vou providenciar isso. Começa pelas mudas. Se a sementeira é mais difícil inicialmente, até para quem tem experiência prática, né? Eu prefiro muito comprar as mudas. Tenho trabalho com sementeiras, mas eu prefiro ir lá. Compro as mudinhas orgânicas, depois eu deixo crescer algumas espécies, eu faço muito a divisão, né? Árvores frutíferas aqui na minha casa, eu tenho o prazer de ver os saguis comendo as frutas, os jacus, né? As espécies de Mata Atlântica aqui no fundo. A Soraya, ela fez o Comunica e tem uma tarefa que era fazer um vídeo. Essa mulher fez um vídeo num lugar que era uma coisa mais linda do planeta, que é uma tarefa particular, não dava para postar. Ela falando, fora todo aquele ambiente maravilhoso, tinha sagui atrás dela aqui, ó, todo lindo, passeando, comendo.
Que rico, que coisa linda. Foi incrível aquele vídeo. É uma conexão. Esses dias eu vi um vídeo do Anderson da Escola de Botânica que ele mudou de apartamento para ficar próximo a uma árvore e ele coloca lá na varanda um vaso de barro com frutas e muitas espécies, né? Lá em São Paulo, esqueci agora a região dele, mas muitas espécies de pássaros visitam É só diariamente para a a gente varanda dele encerrar. Prometo que eu vou para encerrar, comer pessoal. a A gente vai mamão, encerrar. Eu banana. sei que a gente já passou do horário. Mas olha só, nessa pandemia, a gente vai nos gardens e tem falta de plantas. Até aqui no Ceasa de Campinas, o rapaz que cuida aqui da nossa grama falou para mim que está faltando. E, ao mesmo tempo, um aumento dos valores, né, dos preços mesmos dessas plantas, porque houve um aumento de consumo, né, nessa pandemia. Foi um ganho às pessoas. Você percebeu isso, as pessoas se aproximarem mais da natureza, se aproximarem do desejo de ter em casa um pouco do que é natural, de plantas, enfim. Você percebeu esse movimento? Com muita alegria, principalmente nas redes. Eu pude conhecer os bichinhos de estimação de muitas pessoas que nunca tinham mostrado a relação deles com os pets. Pude conhecer o pôr do Ah, sol de cada um, né? se conectou Todo ali. mundo, de certa forma, precisou abrir as É. janelas e olhar para fora, para poder trazer um pouco de conforto, que a natureza é algo maravilhoso, né? Que nos traz o conforto, o consolo, a esperança, esse diálogo interno, né? No Então, qual eu já falei aproveita essa anteriormente. mensagem, Então, deixa o seu esse recado aqui para o pessoal, para a gente se despedir deles. Quero agradecer a presença de todo mundo, a sua presença foi incrível, foi um presente, um prazer ter você aqui. Muito, muito obrigada. Muito obrigada a cada um de vocês que ficou até o final, os que passaram, os que usaram a sua hora de almoço para estar aqui com a gente. E, como eu te disse, é só o primeiro. um Gente, convite, vai até a página da Soraya. É um convite um surpresa, convite mas eu surpresa, sou muito orgânica, eu sou assim, viu? me Sou. pegou assim desprevenida. Mas Muito legal, tem muitos assuntos atravessando, porque aquela sede, né? Aquela vontade de dividir, mas vamos nos ó, organizar para alguns sim. encontros com mais Deixa o seu recadinho calmaria. aqui para o pessoal. Olha, eu estava falando agora que eu amei, nesse período de quarentena, conhecer o outro lado, que eu não via, dessa conexão de muitos colegas, de novos amigos ali nas redes, mostrando a relação deles com o meio ambiente, com a natureza, com os animais, com os bichos de estimação. Então, assim, eu me alegro muito com isso. Marquem a Então, Rural, vamos fazer essa troca, continuem buscando, olhem aí, continuem admirando, querendo compreender os ciclos, buscando uma aproximação, um vínculo com a natureza e com o resgate que também desse lindo. comportamento ambiental. Isso é o mais importante, né? Buscar uma forma de exercer o cultivo afetivo já da vida que a gente produz ali no nosso lar, na relação com a família e com todo o mecanismo das conexões ali familiares, leva para fora, leva para sua rua, na limpeza da guia. Gente, as pessoas não varrem as calçadas, eu tenho visto ruas cheias de lixo. Isso me traz uma dor imensa. Então, assim, eu acho que o que eu gostaria hoje, o que eu tenho feito e o meu propósito de vida, como agente também de sustentabilidade, buscando protagonismo social, é trazer esse alerta. Não só cuidem de plantas, pensem não só no seu bem-estar, no ambiente mais agradável, mas a sua relação com o mundo, com o meio ambiente, com o plástico, com o lixo.
Eu acho que eu gostaria de deixar esta mensagem final aqui, né? De ampliar olhares, cultivo afetivo da vida. Eu chego na rural ali, né, num bairro em Barueri e muitas vezes já preparei um vídeo, vou fazer isso para vocês e vou lá varrer a calçada e fico conversando com o lixo do vizinho, né, entendendo porque aquele lixo está me contando sobre ele. E então você mora num bairro, mora num condomínio que você tem pessoas, funcionários que limpam ali, você não precisa, mas você pode propagar este cuidado com o planeta, este cuidado com a sua casa, com a frente da sua casa, com seu vizinho, com seu bairro. Ali na rural eu estou fazendo um muro verde, uma horta comunitária do lado da rural, porque era uma calçada que as pessoas jogavam lixo, que é um terreno não construído. Então eu tive que pintar o muro, colocar pallet, agora estou fazendo plantio de uma horta comunitária, trazendo afetividade para aquele espaço e mostrando, olha, a gente pode transformar esse espaço público em algo melhor, trazer afeto, cultivar afeto neste lugar. Assim como na sua casa, você pega um pallet, você pinta, faz uma moldura na sua porta, busca inspiração na natureza, tem uma planta que você curte. Olha as nuances, os tons dessa planta. Está com dificuldade, quer fazer uma reforma? Se inspira na natureza. A rural, as partes externas da rural são inspiradas na estrelízia. Então, cada vez que eu olho para a rural e falo, nossa, até as cores da rural são inspiradas na natureza. E eu trago isso para minha casa. Você pode levar para o seu ambiente de trabalho, não tem espaço, leva um porta-retrato. Eu produzo porta-retratos com rolhas, né? Coloco o ímã ali, coloco naquele porta-retrato imantado e levo um jardim para a mesa de trabalho. E você pode, não, independente do espaço, você pode transformar esse espaço num lugar de afeto. E afeto é relação, é troca, é aquele entendimento. Eu falo que o ambiente conversa com a gente. Conforme você se conecta a ele, a rural foi me falando as cores que ela queria ter. Internamente, aquele diálogo interno que eu falei que a natureza promove muito, quando você se conecta ao espaço e fala, eu quero transformar esse lugar em algo melhor. Esse lugar começa a conversar internamente com você. A rural foi uma conversa muito profunda. Muito profunda. Então, assim, a rural me emociona. Tudo na rural tem muito significado. Soraya, os significados, o cuidado, o amor. Mesmo aqui, né, através das redes sociais, a gente consegue totalmente fazer esse mergulho quando entra na sua vida, quando entra nessa sua paixão, que é a rural. É muito rico mesmo. Parabéns. Parabéns por transbordar. Eu agradeço a oportunidade, eu conto um pouquinho sobre a relação com a natureza no e-book. Eu vou te marcar, eu te mando, você depois posta para os seus amigos. Tem um livro sobre psicologia criativa agora no primeiro semestre que eu conto um pouquinho da minha história, eu vou colocar essa live e vou falar que quem quiser o e-book, deixar lá o e-mail ou mandar o e-mail no seu IG para você mandar, tá bom? Isso. Vou fazer todas as conexões, indicar lugares que vocês podem ter mais contato com a natureza, com a botânica, de forma muito prática e gostosa, com as plantas. As redes sociais, o mundo digital nos permite muito conhecimento. Eu acho que é aquilo. Todos nós somos mergulhadores. Eu sou uma mergulhadora profissional daqueles assuntos que me inspiram, me movem. E eu convido vocês a fazerem esse mergulho também. Estamos aqui todo dia tentando um pouco, né? Que gostoso. Muito obrigada, Soraya. Eu que agradeço, um abraço para todos. Viu? Vocês, muito acho feliz. Que tiraram o nosso print, né? As minhas meninas estão sempre aí atentas, que elas sabem que eu esqueço, mas elas tiram, depois eu te mando, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima, hein? Combinado. Um grande beijo. Gente, obrigada. Até a próxima. Até.
Vamos lá, vamos salvar, para não